No último fim de semana, ocorreu um evento extremamente lamentável, né, e triste que ceifou, né, a vida de 150 pessoas, mais ou menos, que foi o ataque lá em Moscou. Um monte de coisa diferente aconteceu nesse evento que chamou a atenção de muita gente. E isso, até na perspectiva dos russos, é muito mais do que isso só. Não é um simples ataque de terror, né, para não falar a palavra inteira, senão o vídeo cai. Mas é muito além disso, tá? Aqui, esse vídeo de hoje, eu vou falar não só sobre isso, mas sobre outros aspectos que envolvem, né? Mas o de hoje, especificamente, até por fazer sentido, né? Eu não vou trazer informações factuais, tecnicamente falando, tá? Porque a gente não tem, a gente não sabe efetivamente, né? A gente tem informações e indícios, né, que a gente junta para formar opinião. Mas é com base nisso que eu vou falar hoje, tá? Já deixando aqui claro para vocês. É bem a minha impressão sobre tudo aqui, embora ela seja bem pautada, mas não é uma coisa que a gente tem 100% certeza, porque a gente nunca vai ter, talvez. A gente não vai receber as informações certinhas, né, desse tipo de coisa, tá bom? Mas então eu queria começar com esse evento lamentável e depois eu vou continuar para outra parte que vocês vão ver aí. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu não vou falar muito em si do que aconteceu lá no evento, né? Porque não é o intuito e eu acho que não vai adiantar muita coisa. Porém, né, é curioso que já foi logo, né, atribuído Estado Islâmico, não sei o que, lá, mas a gente tem vários outros indícios que falam que foi um pouco diferente. Talvez nem tenham sido eles mesmos. Tá? Na minha opinião, não foram. Já vou dizer aqui. Porque a gente já tem um monte de coisas que a gente consegue pontuar que são fora do modus operandi deles. Né? E a gente não tem uma pouca base de dados, vamos dizer assim, né? Com base no que o Estado Islâmico sempre fez. Eu até acho que nem é bom ficar falando muito esse nome, porque senão pode YouTube ferrar aqui meu vídeo. Mas eles têm um modus operandi. Né? Pô, o cara, independentemente de como for a ação ou de qual for a ação, né? É, é um ou um grupo ali que vão até o fim, né? Porque eles sabem que eles vão depois ser eliminados e na cabeça deles eles vão receber as 72 virgens lá, né? Mas tem um monte de outras coisinhas que eu não vou ficar também me enrolando muito nisso aqui, porque acho que vocês não querem saber muito. Mas esse evento ele foi diferente, tá? Até porque eu não, uma coisa só já me chama a atenção. Os caras tentaram sair depois, eles não foram até o final, tá? É, nenhuma vítima ali ouviu o pessoal gritando Allahu Akbar, pelo que se falava, embora num dos vídeos que eles colocaram depois, parece que eles falavam ali. Mas até aí, né? Só que eles abandonaram as armas lá, depois saíram correndo, fugindo, e estavam fugindo em direção a Briansk, que é uma região fronteiriça na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia e a Bielorrússia também. Então, eles estavam fugindo para a Ucrânia. Pode ser que eles fossem para a Bielorrússia para passar para a Ucrânia, porque aí é uma fronteira que é menos vigiada, né, do que a Rússia com a Ucrânia em si. O problema é que eles foram pegos. E os russos não são como aqui no Brasil, não são como no Ocidente. Eles usaram métodos até complicados para essa informação e a gente tem vídeo disso, vídeo e foto, tá? Usando até descargas elétricas, mutilação. Então ficaram muito bravos com essa situação, tá? Isso aqui até tem a ver com outro ponto que eu quero trazer depois, tá? Mas ainda aqui, graças a Deus, só foi 151 pessoas, infelizmente, né? Acho que é 151, se não estou enganado. Porque a ideia era ser todas, que dava umas 6.200, 6.400, não lembro agora. Porque eles queriam, eles efetivamente fizeram, né? Tacaram fogo no prédio pra cair o teto e cair tudo em cima de todo mundo, tá? Só que o pessoal conseguiu sair antes, né? Então foram só realmente o que eles dispararam contra.
Só que vamos lá, pessoal. Por que alguém faria isso? Ah, porque são terroristas e eles gostam de causar terror, né? Até por causa disso o nome, né, na população. Certo. Só que sempre tem que ter algum motivo por trás de você fazer isso, tá? E por mais que a Rússia tenha problema com o Estado Islâmico, né? Foi basicamente a Rússia que ajudou a limpar o Estado Islâmico ali da Síria, basicamente. O Estado Islâmico em si, o original, né, do Levante, ele já não tem aquela força. Eles ficaram muito mais fracos. Até estão tentando voltar um pouco a força agora, nesses últimos tempos, mas pontualmente lá na Síria. Eles não têm mais capilaridade para isso. Agora, existem outras vertentes, né? E uma delas é o Estado Islâmico do Khorasan, tá? Que é lá no Afeganistão. E eles sim, eles estão fortes. É esses caras que estão falando que foram que fizeram. Só que, como eu posso dizer, é muito fácil colocar a culpa neles, tá? Então, alguns outros indícios, já estou indo para outra parte, apontam para umas coisas curiosas também. Em primeiro lugar, os Estados Unidos já tinha alertado antes que isso acontecer. Como que eles sabiam? Ah, porque eles têm inteligência lá. Tá, mas é muito curioso, né? Até porque eles já falaram, ó, pessoal, não vão em concertos, né? Em locais que tiverem muita gente, assim, tipo de shows, esse tipo de coisa, né? Eles já tinham falado. Então, estava muito específico para eles saberem, tá? Aí, quando aconteceu, eles já estavam com o discursinho pronto, a Ucrânia já estava com o discursinho pronto, né? Alguns ali já estavam com o discurso pronto. Então, é um pouco curioso isso. Porque, vocês já sabiam, não é simplesmente um trabalho de inteligência, saber o que vai fazer. Estavam sabendo demais, sabe? E a gente pode ir para uma outra parte aqui também, tá? Que eu vou deixar para o final, que é um ponto importante. Só uma coisa, pessoal. Esse vídeo aqui eu tô fazendo totalmente da minha cabeça. Tô falando o que eu penso mesmo. Não fiz roteiro, não estudei tudo bonitinho, assim, antes de falar aqui, não. Eu peguei tudo que eu venho acompanhando e tô falando aqui com vocês, tá? Só por isso, porque não sei como que vai sair, né? Aqui as falas, né? As conversas. Então, só para já deixar isso aqui claro, porque qualquer coisa eu peço desculpas, tá? Mas como eu ia dizendo, uma ação de terror, esse é o nome técnico, tá? Ela não é feita só por grupos radicais, grupos terroristas. Ela é uma ação de guerra psicológica. Ela sempre existiu, tá? E praticamente quase todos os exércitos fazem. Porque a gente está acostumado em pensar o terrorismo com aquela coisa bárbara e incivilizada e tipo que não tem como defender, não tem como entender aquilo. Só que o terrorismo é basicamente pautado em ações de terror, é só realização de terror, mas tem um objetivo político por trás, em tese, tá? Esse tipo de ação, quando os exércitos fazem, eles são realmente para desmoralizar, para tentar enfraquecer a moral do inimigo, para tentar romper ali o espírito de luta, tanto do exército quanto do povo inimigo, tá? Só para vocês entenderem um pouco, é uma questão de guerra psicológica. E o ponto aqui é que não é só feito por grupos terroristas, tá? Então, por exemplo, a gente pode dar vários exemplos ali da guerra do Iraque, por exemplo, a Força Aérea, por exemplo, a americana, bombardeando pra caramba. Bom, eu não vou ficar dando muitos exemplos específicos, mas tem muitas coisas que eles fizeram para causar terror no exército iraquiano, ou depois, em 2003, nas forças ali que estavam defendendo, e na população, para a população pressionar esses caras para acabar a guerra ali, o conflito, tá? É assim que funciona. E por que eu estou falando disso? Porque é muito nítido, pelo menos para mim e para vários outros, né, que essa ação foi uma ação de terror, tá? Direcionada, talvez, pelo Ocidente, tá? Aí você vai falar, pô, tá vendo? Lá vai ter gente que vai falar que eu sou pró-russo, não sei o que lá. O ponto é que se a gente juntar os pontos de verdade, que eu vou juntar lá no final, vocês vão ver que isso é muito mais
plausível, muito mais palpável do que parece, tá? Mas então vamos lá, até alguns aspectos que a gente já pegou, né? O grande ponto aqui foi as forças russas terem capturado esses caras, porque aí complicou muito a vida e eles foram falando, né? Então a gente já tem várias informações sobre isso que os russos publicaram, né? Que complicam aí. Como eu falei, eles estavam indo diretamente para a Ucrânia. E os russos disseram que eles já pegaram, isso é possível até porque pela comunicação, né, pelas ondas de rádio, você consegue pegar, né, de onde que está vindo, esse tipo de coisa, né? Eles falavam que eles tinham uma rede de apoio esperando por eles na Ucrânia, tá? Então eles iam executar a ação, iam fugir para a Ucrânia e iam estar tranquilos lá. Por que eles estariam seguros na Ucrânia? Se fosse simplesmente só o Estado Islâmico de Khorasan, eu duvido que eles tivessem alguma base de operações ali na Ucrânia, assim, aleatoriamente, né? Até porque é uma zona em guerra. Então tem um monte de complexidade aí, mas não vou me estender muito. Mas é muito curioso, né? Ainda mais que justamente eles atacaram um país que está em guerra e estão fugindo para o outro, para o inimigo desse. É meio complicado, né? Mas tem várias coisas. Eles foram para lá voando da Turquia, são tadiques, tá? Então, assim, tem um monte de coisinha que é complicada, tá? É claro que os russos ficaram extremamente pé da vida, né? E aí que já a gente vai entrando pra Guerra das Sombras que eu coloquei no título, né? A gente sabe que rola muito mais coisas do que o público geral fica sabendo. Né? Isso aqui eu falo desde o começo, lá tal, que, por exemplo, a gente tem vários militares da ativa mesmo, né? Dos países da OTAN lá na Ucrânia, e não só como treinador, né? Tem muito cara direcionando mesmo, comandando, dando apoio, executando as coisas também, né? Que nem até os próprios alemães lá que foram pego a escuta, né? Falando, foram os alemães que dispararam um monte de mísseis que fizeram ações lá na Rússia, né? Como a ponte da Crimeia, por exemplo. Então a gente sabe que tem muito militar lá. Só que oficialmente ele não tem ninguém, né? E aí o que acontece? Quando acontece alguma coisa com esses caras, eles têm que dar uma desculpa, né? E tem muito militar da OTAN, de uma forma geral, morrendo de umas formas muito estranhas, tá? E até oficiais de altíssima patente, né? Generais ferrados, né? Como foi o caso agora, recentemente, de um general polonês, né? Que oficialmente morreu de causas naturais, né? Mas outros 4 militares poloneses também morreram simultaneamente. 2 eram em um exercício e outra era militar de forças especiais. Ah, um morreu em um exercício, infelizmente, outro era com exercício de explosivos que aconteceu, né? Tudo simultaneamente. Curiosamente, foi justamente quando que a Rússia desceu o cajado em algumas posições, incluindo Chasiv-Yar, que é uma cidade ali próxima de Bakhmut, que eles destruíram um ponto de comando, vamos dizer assim, em que os russos alegam que eles sabiam que tinha esses caras da OTAN ali, né, ajudando. Então, é muito curioso. É que nem aquele caso mais antigo que tinha um general americano que caiu com o avião, que estava sozinho indo para casa do chapéu, e o outro general francês que estava escalando os Pirineus e escorregou, tomou avalanche, sei lá o que, e morreu também. É muito estranho. Aí a gente vai naquela coisa, pô, uma coisa é coincidência. 2 já começa a ser um indício. 3, 4, 5 já vão sendo meio que evidência, né? Então, esse que é o ponto. Tá? Por isso que eu falei no começo. Aqui a gente não tem nenhuma informação oficial, basicamente, falando das coisas. Mas são tantos indícios que vão se tornando evidências, né? Então, é complicado porque acontece. Eu já fiz uns vídeos há um tempo atrás falando sobre ações, né, das sombras, né, do Ocidente contra não só a Rússia, mas contra o Oriente, né? Então contra os chineses, contra os iranianos também e tal. Isso é uma coisa muito forte, muito importante. Porque o Ocidente, aí a gente pode colocar Estados Unidos junto da Inglaterra, do Reino Unido no caso, né? E talvez mais um ou outro, eles são mestres em usar esse tipo de artifício,
tá? Porque espionagem em si, tem vários que são bons, tá? Os russos são absurdamente bons, pô, os paquistaneses são bons, os cubanos, os americanos, claro, né? Os britânicos, mas é muito mais que isso. É usar artifícios dessa forma para realizar ações, né? A gente sabe muito claramente, já pela história, quantas vezes que, por exemplo, a CIA não pegou grupos aí para executar tal coisa, que nem um exemplo bom aqui são os próprios talibãs, né, que usaram os Mujahideen para enfrentar a União Soviética nos anos 80, 89, né, para ser exato. E o que deu depois, né? Mas a CIA foi lá e conseguiu usar, né? Isso quantas milhares de vezes que não repetiu, né? Então não seria nada difícil acontecer mais uma vez e de novo. É que o pessoal acha que é coisa de filme e que isso não acontece na vida real, né? Só que tem filme justamente o que acontece na vida real, né? Essa Guerra das Sombras é uma coisa muito forte que acontece direto, o tempo todo, né? Por via desses grupos, né, radicais, grupos insurgentes, coisinha assim e tal. Um vai direcionando cada grupo contra o outro. Isso acontece muito, tá? Especialmente nesse momento que a gente está passando, do conflito praticamente direto entre os dois blocos, entre o Ocidente e o Oriente, que está não só na guerra da Ucrânia, mas a gente pode contar muito isso também, até ali na guerra de Gaza, mas em várias coisas ali na África que vão acontecendo, que nem aqueles golpes de Estado. Tem um monte de coisa rolando no mundo que são só partes diferentes do tabuleiro, que é o mesmo tabuleiro, né? O mundo inteiro está em conflito, vamos dizer assim, né? Só que é um conflito pelos bastidores, né? É uma guerra das sombras, que a gente chama. Então isso está efetivamente acontecendo muito, tá? E então esse que é o ponto aqui que eu queria trazer. Por quê? Porque esse ataque que aconteceu lá em Moscou, muito certamente, para não dar certeza total, foi feito foi por mercenários direcionados, se não foi pelos próprios americanos, pelos ucranianos, que são direcionados pelos americanos, né, para atingir Moscou. Então isso mostra também um pouco, não só da capacidade deles de se inserirem ali, né, mas também um pouco de desespero, porque realmente no campo de batalha a Rússia está sendo muito forte ali, não sei nem como falar outra palavra, me fugiu. Mas nos últimos dias, até antes de acontecer o ataque, eles estavam descendo muito o cajado, eles estavam martelando muito, né, mandando muitos foguetes e mísseis em vários pontos do país, estava forte ali já, né? E depois desse ataque ficou ainda mais intenso, tá? Então, como que você lida diretamente, assim, de frente a frente? Fica difícil, então você tem que achar outras formas de atingir. Tá? E a forma que o Ocidente tem, e já não é de agora, é atingir internamente. Isso vai totalmente de encontro também com o que eu falei naquele vídeo recente da doutrina Nuland, né? Que até curiosamente que ela foi demitida. Talvez ela foi demitida porque ela orquestrou ou planejou esse ataque e os Estados Unidos não quer escalar e eles falam, pô, cara, não tem como fazer isso. Ou então não tem nada a ver com isso que eu falei agora. Mas a Nuland foi demitida. Só que ela era a cabeça dessa doutrina de enfrentamento deles agora, né? A doutrina já vem de antes, mas ela que botou na prática por muito tempo isso. A doutrina americana sempre foi de usar esses grupos internos da Rússia para causar discórdia interna, né? As sanções que eles colocaram contra a Rússia depois da guerra da Ucrânia foi exatamente para tentar quebrar por dentro a Rússia. Então, nada mais faz sentido do que fazer um ataque terrorista desse tipo para tentar fragmentar por dentro, tipo, criar uma pressão ali política que vai afetando ali o governo, esse tipo de coisa toda. Até porque a gente acabou de passar por uma eleição também, né? Mas, vamos lá. Então, esse que é o ponto aqui que eu queria trazer para vocês, tipo assim, toda essa... misturando essas informações todas que eu trouxe para vocês aqui agora, né? Pô, a Rússia vai agir também contra isso, né? Então, por isso que a gente está vendo um monte de eliminações nesse sentido aí, né? E para a gente ficar atento a tudo que está rolando no mundo, porque, vou dar um outro exemplo, um monte de golpe de Estado que rolou lá no Sahel, principalmente, né, na África,
foram golpes pró-russos. Tá? Até que ponto que eles não foram realmente até incentivados ou patrocinados pelos russos? Mas foi contra quem? Foi contra a França. Agora, tem outras coisas acontecendo também. Aquela guerra do Sudão, que ninguém fala, ninguém tá nem aí. Mas é uma guerra super importante também. E também tem ali aquela disputa, é bem nebuloso, mas tem ali a disputa de apoio nesse sentido também. Tá? Então, só para vocês entenderem que tem esse tabuleiro todo no mundo inteiro que está rolando e que essas forças estão agindo pelos bastidores. Tá? Eu sei que eu falei de uma forma meio complicada hoje, mas é porque hoje eu tô realmente... Tá sendo bem uma conversa mesmo. Estou só colocando as minhas impressões aqui com vocês, só comentando, né, o que tem na minha cabeça. Tá? Não foi um vídeo com roteiro, com tudo certinho, estudado, assim, foi... Eu estou só abrindo a câmera e falando o que eu penso, tá? Então até desculpa se eu falei de uma forma muito complicada, tá? Só para concluir aqui, o ponto que eu acho que é fundamental, a gente tem muitas até provas, né, do envolvimento dos Estados Unidos, não só na criação, mas até na organização e no mantenimento e tudo mais do próprio ISIS, tá? Do Daesh, para não ficar falando o nome, senão na YouTube pode complicar. Isso não é de agora, tá? A gente tem muitos indícios, muitas coisas. Até engraçado que na disputa de 2016 do Trump com a Hillary Clinton, ele jogou na cara que ela era diretamente responsável por criar o Estado Islâmico também. Então, se isso foi para durante uma campanha eleitoral, é porque realmente o negócio é complicado. Mas a gente tem muitos pontos disso, né? E como eu falei, não seria nada novo, nada diferente do que eles já fazem há muito tempo, tá? Por quê? Foi um grupo radical que foi combatendo e enfraquecendo o governo local. E depois outros negócios, né? E justamente pela abertura que esse grupo teve, eles conseguiram se inserir lá. Então, como uma desculpa. Mas também, qual que é o ponto? Eles conseguem fazer muitas ações que eles querem, jogando a culpa no Estado Islâmico, tá? Porque tá tudo bem, o Estado Islâmico vai falar, tá bom, foi a gente. Só que, na verdade, quem mandou fazer, quem se beneficiou do ataque foi os Estados Unidos, tá? Então não seria nada de diferente disso que aconteceu agora. Na verdade, na minha opinião, é bem isso que aconteceu, tá? Eles falaram, ó, faz esse ataque aqui e vai pra lá, tá? Isso se comprovar que aqueles mercenários eram, na verdade, afiliados do Estado Islâmico. Por quê? A princípio são mercenários, eles não são afiliados. São islâmicos, tá? São tadiks, mas eles são mercenários, eles foram contratados para fazer aquela ação lá. E não necessariamente fazem parte do grupo. Mas, mesmo que fizerem, porque o grupo já falou, não, foi a gente, não sei o que lá, mas isso não quer dizer nada, tá? Mas, de qualquer forma, mesmo que eles forem militantes, né, não muda o fato de que realmente pode ser uma missão ordenada pelo Ocidente, para não falar dos Estados Unidos mesmo, né? Porque pelas reações, me parece mesmo que os países europeus ali, não sei se todos, mas parece que eles não sabiam mesmo desse tipo de ação, né, que talvez fosse e tal. Então, assim, fiquem atentos aos detalhes, a coisinhas miúdas, porque é o que eu sempre falo aqui, pessoal. Para quem é mais novo, não vai ter ouvido eu falar isso, mas eu sempre falo, presta atenção nas coisinhas discretas, nas coisinhas de canto, porque elas frequentemente, se não sempre, são as coisas verdadeiras que são mais importantes do que as coisas que estão no holofote. Porque é que nem mágica. Você fica chamando atenção aqui para fazer outra coisa aqui no canto que é importante, tá? Então, sempre, tudo que a gente acaba vendo é assim. Os caras jogam uma coisa para ficar chamando atenção, porque na verdade tá acontecendo outra, né? Ou outra coisa é realmente importante, enquanto isso aqui é só para chamar atenção mesmo, tá? Então, isso acontece o tempo todo dia, o tempo todo, tá? Então, me parece muito isso também, tá? Mas, para quem tem dúvidas disso que eu estou falando aqui, do envolvimento dos Estados Unidos e tal, é só olhar a Operação Tiber Sycamore, tá? Que é lá na Síria, que é justamente eles mandando muitos recursos para os rebeldes sírios, né? Que
dentre eles tá Al-Nusra e o HTS, que é simplesmente a Al-Qaeda. Então a gente tem até documentos falando assim, a gente sabe que é Al-Qaeda e nessa vez eles estão do nosso lado aqui. Então eles sabem quem que eles estão fazendo. Assim, todo mundo sabe. Se a gente sabe, esses caras sabem. Né? O que vem para o público geral já está manjado lá em todas essas redes, né? Mas é só para vocês entenderem que realmente os Estados Unidos se envolve com isso. É usual, faz parte da guerra. Eles usam grupos para atacar, né? Assim como vários outros já fizeram. É normal, tá? Agora, quem são esses grupos? Aí já é outra história, né? Mas então, por hoje é isso, pessoal. Eu sei que eu falei bastante, mais do que eu queria até. Mas eu espero que esses meus pensamentos contribuam para vocês pensarem os seus mesmo, né? De criarem as suas próprias conclusões, né? Para ter uma compreensão melhor também do que está rolando no mundo como um todo, até. Não só nessa questão do conflito da Rússia com a Ucrânia ou da Rússia com o Ocidente, né? É uma coisa bem maior. Então, até para contribuir para esse entendimento, espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma, tá? Então, quem assistiu até aqui e gostou do vídeo, muito obrigado, né? Deixa o like se você achou bacana. Se inscreve no canal se você achou pertinente também. E qualquer informação extra que você tiver, qualquer dúvida, pode colocar aqui na descrição, né, pra gente conversar. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero vocês no próximo. Então, até mais.